Bom dia. Só um minuto, Letícia. Bom dia, bom dia. Vamos pegar o nosso livro, né, de gramática. Bom dia. Só um minuto aqui. Só um minutinho, turma. Só um minutinho, tá? Só um minutinho, tá, turma? Para eu começar aqui, que eu estou jogando uma mensagem aqui um recado aqui na Agenda Edu, para eu poder começar, tá? Foi o quê? Foi redação. Então, vamos lá. Bom dia, turma, de novo, né? Vamos para a aula de gramática. Vamos lá, gente. Vamos para a página 506, né? Então, olha só, turma, vamos ver os termos já no caso. Nós estamos vendo termos associados ao verbo. Então, na aula passada, nós tínhamos visto o objeto direto, o objeto indireto.
Hoje nós vamos focar no agente da passiva e no adjunto adverbial. Então, olha só, no caso, quando eu tenho o sujeito agente, eu vou ter oração... Ronaldo, Oi. o Dudu tá pedindo para você aceitar ele. Ok. Então, olha só, quando eu tenho o sujeito agente, né, no caso, sujeito agente, é aquele sujeito que vai praticar a ação. Então, eu tenho a oração na voz passiva. Desculpem, na voz ativa. Quando eu tenho o sujeito paciente, que é aquele que recebe a ação, eu já vou ter a oração na voz passiva. Então, exemplo, o homem leu o livro. O homem leu o livro é o sujeito agente, está na oração na voz ativa. Quando eu falo o livro foi lido pelo homem, já o sujeito é paciente, porque ele está recebendo a ação, né? Está na voz passiva. Então, olha só. Até aí tudo bem, né, turma? Eu vou trocar o pelo, então, exemplo, na voz ativa. O homem leu o livro. Na voz passiva, o livro foi lido pelo homem. Esse pelo homem, né, está fazendo com que o meu sujeito seja paciente, porque ele está recebendo a ação. Então, eu vou ter o agente da passiva sempre no sujeito paciente, certo? Então, aqui, ó, o agente da passiva é o termo que, em uma oração, né, na voz passiva, representa quem pratica a ação verbal recebida pelo sujeito. Tudo bem até aí, gente? Voz passiva? Agente da passiva? O agente da... Porque esse nome passiva vai estar na voz passiva, não vai ter agente da passiva na voz ativa. Né? Como o nome é passiva, vai ser agente da passiva, na voz passiva. Deixa eu ver aqui o que ele está... Aqui no caso, a belíssima Catedral de Brasília foi projetada por Oscar Niemeyer. Por Oscar Niemeyer, o agente da passiva. Se eu quisesse transformar essa voz passiva analítica para a voz ativa, Oscar Niemeyer projetou a belíssima Catedral de Brasília. Então, ó, no caso, por, pelos, né, gente? Aqui, no caso, a transposição da voz ativa. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, o sujeito, que é o agente, o verbo transitivo e o objeto direto, né? Então, no caso, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Eu dei o exemplo do livro, né? O homem leu o livro. Então, olha só, gente. Como é que eu vou entender isso aqui? Sujeito, né? O homem. Aí depois eu tenho o verbo transitivo direto. Eu tenho o verbo transitivo direto, que é o leu. E eu terei o objeto direto, que será o livro. Aí eu quero fazer a transposição, né, para a voz passiva. O homem leu o livro, está na voz ativa. Eu vou fazer a transposição para a voz passiva analítica. Então, o sujeito agora vai ser o livro foi lido pelo homem. Então, agora mudou, né? O que era objeto direto, o livro, no exemplo 1, vai passar a ser sujeito. Então, no caso, sujeito. O livro. Né? E no caso, foi lido, eu vou ter uma locução verbal, né? Certo, turma?
foi lido vai ser uma locução verbal. Só um minuto. E aí, no caso, turma, nós teremos o que agora? O agente da passiva, né? Vocês me desculpem, gente, é porque minha mãe está na rua e ela estava me ligando e acabou que caiu, ela não falou nada. Mas já viu, né? Mãe na rua, a gente tem que estar prestando atenção. Agente da passiva, né? Ih, gente, o livro foi lido pelo homem, eu escrevi isso, meu Deus, o livro foi lido pelo homem. É homem, tá? Tem M no final, pelo amor de Deus. No caso aqui, o agente da... Ai, meu Deus, ela está ligando. Gente, desculpem mais uma vez, tá? Então, no caso, o agente da passiva será pelo homem, tá? Pelo homem. Gente, o que seria o adjunto adverbial, na verdade, né? O adjunto adverbial, ele vai mudar o próprio verbo e ele vai mudar o próprio advérbio. Então, exemplo, eu falo assim, fui à escola. Fui quando? Ontem à escola. Então, estou mudando o verbo, o tempo, né? Como eu posso falar? Eu estava muito bem. O bem é modo, é o modo que eu estava. Agora, quando eu falo muito, significa intensidade. Então, o advérbio de intensidade muito está mudando o sentido do advérbio de modo bem. Então, o adjunto adverbial ele vai funcionar para mudar o sentido do verbo ou como para mudar o sentido do próprio advérbio. Ok? Primeiro ano. Segundo ano. E ele, gente, vai indicar causas, né? Ele vai indicar circunstâncias. Circunstância de dúvida, circunstância de tempo, circunstância de causa, circunstância de negação, circunstância de afirmação, circunstância de modo,
né? Circunstância de companhia. Fui ao shopping com a minha mãe, na companhia da minha mãe, cortou o dedo com a faca, um instrumento. Estão entendendo mais ou menos como funciona? Então, olha só, vamos para as atividades, turma? Vamos para as atividades. Então, olha só, turma. Em relação às orações do item G A C, faça o que se propõe. O velho barco leva para as populações ribeirinhas alimentos e remédios. Por que nessa oração o termo alimentos e remédios não influi na concordância verbal? Hein, gente? Porque esse termo não funciona como sujeito, e sim como objeto direto, ok? Porque esse termo não funciona como sujeito, e sim como objeto direto. Depois, passe a oração para a voz passiva e explique por que, na passiva, o termo alimentos e remédios influi na concordância verbal. Então vamos lá, gente. Na oração original, na voz ativa, o pronome de terceira pessoa funciona como objeto direto. Daí um emprego da forma oblíqua, ou sempre objeto direto. Na passiva, o pronome de terceira pessoa assume a função de sujeito. É aquilo que nós estávamos falando há pouco, né, lá no chat, como eu coloquei. O homem leu o livro. O livro foi lido pelo homem. Nós sempre o criticamos injustamente. Passe a frase para a voz passiva, gente. Ó, nós sempre o criticamos injustamente. Eles sempre foram injustamente criticados por nós. Certo? Bacana isso daí, né? Explique por que, na transposição para a passiva, para a voz passiva, foi necessário alterar a forma do pronome de terceira pessoa. Calma aí, gente. Eu falei uma coisa errada aqui. Olha só. Na segunda bolinha da letra A, a resposta não foi a que eu dei. Alimentos e remédios são levados pelo velho barco para as populações ribeirinhas. O alimento e remédios são levados para a população ribeirinha pelo velho barco. Né? É a segunda bolinha da A. Agora, a segunda bolinha da B, que foi a explicação que eu dei. Como se fosse a segunda bolinha da A, mas não é a segunda bolinha da A, é a segunda bolinha da B. Agora, ó, na oração original, na voz ativa, por isso que eu tinha uma coisa errada, o pronome de terceira pessoa funciona como objeto direto. Daí o emprego da forma oblíqua o. Na passiva, o pronome de terceira pessoa assume a função de sujeito e passa a ser representado pela forma ele. Ok? Até aí? Ah, não, ok, Ronaldo. Oi? Ok. Quem está falando, gente? José Eduardo. Ah, tá. Muitos economistas discordam das estatísticas do governo. Por que não é possível transpor essa oração para a voz passiva, gente? Objeto indireto não pode ser transposta, né? Só pode transpor objeto direto. Por isso que não pode. Então vamos lá. Porque o termo das estatísticas do governo é objeto indireto. Objeto indireto não pode ser transformado para voz passiva, né?
2. Leia estas manchetes. Câncer, chave e depois da desolada. 2. Chorão é achado morto em Pinheiro. Você tem vozes verbais. Abrem liberdades expressivas. Em uma audição da voz ativa, assume caráter de voz, ao enfatizar por nossa. A construção da voz analítica tem o intuito de colocar em evidência a legislação expressa pelo verbo. Em um, o verbo matar não permite, segundo a norma padrão, a exposição da voz passiva analítica. 2. A missão do agente do mistério em torno da morte do autor. Em um, o sujeito aparece da morte. Essa, gente. É a D de dado. Vamos para a terceira. Em uma prova de gramática de final de ano, um professor, para dar uma força aos alunos, propôs apenas 2 questões e informou a eles que quem acertasse qualquer uma delas já estaria aprovado. Veja as questões. Identifique a função sintática do termo destacado nesta oração. Os torcedores saíram do estádio decepcionados com a atuação da seleção brasileira. 2. Identifique a função sintática dos termos destacados nesta oração. No feriado, as crianças viajaram com os pais para a casa dos avós. Um dos alunos respondeu desta maneira. Decepcionados é a adjunta adverbial de modo, pois indica o modo como os torcedores sairiam do estádio. 2. Com os pais é objeto indireto, pois quem viaja, viaja com alguém. Não, gente. Viajaram na companhia dos pais, vai ser uma adjunta adverbial de companhia, né? Pergunta-se, esse aluno foi aprovado? Justifique. Ele foi aprovado, turma? Não, ele não foi aprovado. Por que ele não foi aprovado? Porque ele não acertou nenhuma, tadinho. Então, olha só, em um portanto, não fazendo o verbo, não pode ser verbo. O adverbial, gente, só se relaciona ao verbo. Os torcedores saíram dos estádios. Os torcedores estavam decepcionados. Eles deixaram o verbo nominal. Eu tenho 2 predicados aí, né? Decepcionados é um predicativo. Depois, as duas a seguir, em decorrência da organização tática que se apresenta fora do contexto, são ambíguas. Tem um prático, tem 2, né? Com os pais não é objeto, porque não representa o alvo. É o que eu falei, é uma adjunta adverbial, que está mudando a ideia do verbo, com os pais, deveria com os pais. Aqui, alguma coisa, não, né, gente? Então, agora nós vamos para número 4, né? As 2 frases a seguir, em decorrência de sua organização sintática e por se apresentarem fora do contexto, são ambíguas. Leia com atenção. Durante a noite, alguns animais foram levados pelo rio. Estou com vontade de ir ao Egito de novo. Em relação a aspectos sintáticos e ao sentido de ambas, identifique a afirmação incorreta. Em um, se pelo rio foi interpretado como adjunta adverbial de lugar, o verbo levar significará conduzir, transportar. Se pelo rio foi interpretado como agente da passiva, levar significará achar. Nossa. Não, pelo rio, né? É agente da passiva, né, turma? Não adjunta adverbial de lugar. Agora, a frase que chama de passiva admite 2 formas de passiva. Durante a noite. Tá travando. Tá travando? E agora? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Olha só, em um, se pelo rio foi interpretado como adjunta adverbial de lugar, o verbo levar significa conduzir, transportar. Interpretada, né, gente? Não é que seja. A pessoa interpretou assim.
Vocês estão estudando como se eu estivesse interpretando algo. Então, a 1 está correta, né? Na B, a A está correta. A frase 1, que está na voz passiva, admite duas formas de voz ativa. Durante a noite, levaram alguns animais pelo rio, e durante a noite o rio levou alguns animais. Também está correta, está pedindo a incorreta. Em 2, a ambiguidade decorre do posicionamento inadequado da disjunta adverbial de novo. Também. D, se uma pessoa que nunca foi ao Egito usasse a frase 2, ela não necessariamente estaria mentindo. Estou com vontade de ir ao Egito de novo. Egito, as 2. Sim, que significa que pode ser vontade do Egito, mas não foi, nunca foi. Aí passou, aí ia ser vontade de novo. Correto. Nossa, vocês dizem que são boas. Só de fase 2. Não, eu assumi do Egito, eu falei, vontade de novo. Eu fui ao Egito de novo. Eu não fui ao Egito. Eu não fui, que significa que eu não posso falar que seja com vontade. Eu já tive vontade de ver, hoje eu gosto de vontade hoje. Gente, Ô, não, tá travando tudo. Tá travando toda hora. Uhum. mas vocês estão conseguindo me ouvir agora? O que eu estava falando? Não, travou Não. tudo demais. Agora vocês estão me ouvindo, eu falando nesse tom Agora devagar. sim. Agora sim. Então tá, então vamos voltar a essa questão. Eu estava falando o seguinte, que eu posso ter vontade, Então eu falo assim, estou com vontade de ir ao Egito de novo. Alguém pode achar que eu já fui ao Egito e eu estou querendo ir de novo. Mas eu posso somente ter a vontade de ir. Caramba, eu estou com vontade de ir ao Egito. Ok, o tempo passou, você não foi ao Egito. Depois você consegue algum dinheiro e fala, eu estou com vontade de ir ao Egito de novo. Então, essa frase ela pode ser usada mesmo você nunca ter ido ao Egito. Entenderam o segundo ano? Não. Gente, vocês estão me ouvindo? Aham, deu pra ouvir, deu pra Sim, ouvir. só que tá travando um pouco. Mas deu pra ouvir, deu pra ouvir. Deu para compreender? Ô, Mariana, Uhum. Eduardo está falando que compreendeu, que ouviu. Deu sim, deu sim. Deu? A minha internet começou a oscilar nesse momento com vocês. Turma, alguma coisa aqui. Então, olha só, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente continua. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Não, ficou tranquilo. Então é isso, turma. Bom feriado, obrigado pela presença de vocês, tá? E fiquem com Deus. Um beijo grande. Tchau.